Beleza. Então, vamos lá. Vamos reescrever de forma distributiva. As violetas são azuis e as rosas são vermelhas ou amarelas. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar a lei da distributividade, ou a 9 ou a 10, de acordo com o caso. Vamos descer, que eu acho que fica mais fácil a visualização com o que já está escrito. As violetas são azuis e as rosas são vermelhas ou amarelas. O que nós temos aqui? Nós temos nosso primeiro conectivo E. As violetas são azuis E. Então, P, E. Rosas são vermelhas ou amarelas. Q ou R. Então, a gente precisa achar a equivalência, né? Gerar uma frase de equivalência a essa expressão. Então, quem seria? P e Q ou P e R. A distributividade, a gente consegue ver de forma fácil. Olha, o nosso conectivo externo vira o nosso conectivo interno. O nosso conectivo interno vira o nosso conectivo externo. E basta depois fazer a distributividade do P. Então, fica P com a primeira letrinha, né? No nosso caso, Q. E depois fica P com a segunda letrinha, com R. Mesma ideia para a parte de baixo. O externo vira interno, o interno vira externo, e fazendo a distributividade. P e Q ou P e R. Então, como é que fica aqui? As violetas são azuis e as rosas são vermelhas. Quem é essa parte daqui? P e Q. Agora a gente tem o nosso conectivo ou. E aí é o nosso segundo parênteses. As violetas são azuis e as rosas amarelas. P são as violetas e rosas amarelas. R. Alguém teve dificuldade em fazer? Alguma dúvida em relação a essa A? Não. Beleza. Mesma ideia para B. Faz calor ou... Então, a gente já viu aqui, agora vamos utilizar a 9. Chove e venta. Q e R. Então, vamos fazer a nossa transformação da frase para essa proposição composta da D. Então, faz calor ou chove, P ou Q, e, nosso conectivo, e, faz calor ou venta, P ou R. Dúvidas? Não, essa regra aí é mais tranquila. Que bom. Beleza. Teve um vazamento de informação ali. Vamos lá, na 4. Essa parte aqui a gente não precisa. Vamos fazer a 4 e a 5, que elas são. Bem, dizer que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista, do ponto de vista lógico, mesmo que... E aí, ou seja, a gente precisa achar a expressão equivalente sem usar a tabela verdade para uma dessas opções. E a mesma ideia aqui. Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. Aí, no caso aqui, a gente precisa achar a negação, né, no caso do 6. Aqui a gente vai verificar qual é o equivalente e aqui qual seria a negação desse nosso enunciado. Ok? Vamos lá ver. 36. São 3, rápidas. 4, 7 minutos. 43.
Se todos terminarem antes, vocês falam. Vamos corrigir, então, a 5 e a 6? Vocês estão me ouvindo? Não, a 5 deu para fazer tranquilo, mas a 6 eu fiquei meio perdido. Ih, rapaz, espera aí que eu troquei o headphone aqui. Ah. Eu coloquei o errado. Vamos ver se eu escuto agora. Pode falar de novo? 5 foi muito tranquila, mas a 6 eu já não entendi tão bem assim. Tá, vamos lá, então. Quem se prontifica na 5, então? Eu também tive um pouquinho de dificuldade na 6, mas assim que eu fiz tranquilo. Eu faço a 6 e a gente corrige, então, a 5. Quem se prontifica na 5? Você, Lucas? Beleza, Posso. já está com o canal aberto mesmo? Vamos lá. Pedro não é pedreiro, o Paulo é paulista, menos P ou Q? O menos entendendo que é um não, né? Tá bom. Uhum. Isso, perdão. A equivalente dele é P, então Q, que seria a letra A. Isso, só para mostrar, porque quando a gente fala que é equivalente, não necessariamente a gente precisa olhar sempre para o lado esquerdo primeiro, né? Nesse nosso caso daqui, a gente está vendo que o que ele descreveu foi justamente o lado direito, o não P ou Q. Então, a equivalência que a gente tem que procurar é a condicional dele, que foi o que você falou. Qual é a letra? A. A. Então, se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Que a gente está procurando P e Q. Pedro é pedreiro, é P. Paulo é paulista, é o Q. Se P, então Q. Show de bola. Beleza. Obrigado, Lucas. Então, vamos lá na 6. Vou descer. Não sei se tem alguma coisa a mais escrita. 5, ó, só para vocês verem, né? No P, então P, então P. 16. Lá o enunciado. Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. Então, o enunciado é P, E, não P. O que o exercício pedia? A gente fazer somente a negação dessa afirmação. Então, a negação de P e não P é não P e não Q. Não, aliás, perdão, deixa eu ler direito. Não P e não Q. Então, pela de De Morgan, no caso a 8, a gente vai achar a equivalência. A equivalência é só fazer a parte de De Morgan, né? A gente coloca o não aqui no P, como que já tinha o não, ele vai ficar sem, e vamos trocar os conectivos, que eram E, vira OU. Então, nós temos a equivalência não P ou Q. E, traduzindo, já que Ronaldo foi de ônibus, então Ronaldo não foi de ônibus. Ronaldo não foi de ônibus, nós temos na B, na C e na D. Perdão, na E. Ou, né, que era E, ou, já eliminamos essas duas logo, que só tem com E. Então, nossa resposta ali é: Ronaldo não foi de ônibus ou usou o celular. Ficou mais claro? Ficou tranquilo? Ficou mais claro quando você falou que eu precisava negar, porque aí esse não, parênteses, P e não Q, ficou legal. Aí essa outra parte só entrou por causa da equivalência, porque no enunciado ele não estava escrito dessa forma. Então, a gente precisaria fazer a negação, correto? E aí a negação, quando a gente faz a negação de uma proposição composta, é aquilo, a gente fica com a expressão dessa forma. Só que isso daqui não negou ele por completo em relação ao que a gente tem de soluções, de opções. Então, a gente teria que fazer o quê? Verificar qual é a que é equivalente. Opa, se a gente então utiliza a De Morgan, a gente consegue achar uma dessas aqui como equivalente. Então, a gente transforma para verificar a equivalente e acha na letra E.
Só mais uma dúvida, pode ser meio estranha, mas vamos lá. Se o exercício fosse esse, mas não tivesse a frase, tivesse ali, considere a afirmação P e não Q, e eu escrevesse só a primeira parte da equivalência, estaria errado? Depende de como é que está sendo, quais seriam as respostas. Se eu Caso só... tivesse uma resposta completa assim, estaria errado. Então, aqui nós temos opções. Se a gente, ele fala assim, considere a afirmação tal, a negação dessa afirmação é. Se a gente tivesse lá não é verdade que Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular, essa opção estaria correta, porque a gente negou. A gente estaria escrevendo não é verdade, porque é justamente o que ele representa. Esse nãozinho aqui fora do parênteses, quando a gente traduz para a frase, ele vira o não é verdade. Então, seria uma alternativa, mas nós não temos essa alternativa. Lembra que teve um exercício aqui em cima? Cadê? Que tinha, olha lá, aqui, nesse caso desse exercício, tinham respostas que tinham lá, não é verdade que. Se por acaso a gente tivesse essa resposta aqui na 6, não é verdade que Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular, ela estaria correta. Mas nós não temos. Então, a gente teria, justamente, como a gente tem um não e uma proposição composta, a gente tem que tentar achar a equivalente dessa proposição composta com a negação. E a gente só consegue fazer isso utilizando a demorga. E aí, depois... Sim. Não, pode falar. Pode E terminar. aí a gente, fez, utilizando o demorga, a gente decompôs nesse caso daqui, ele utilizou o e, numa disjunção. E achamos uma resposta equivalente. Pode falar. Agora ficou mais fácil, pode falar, Luca, amiguinho. Né, eu tive esse raciocínio de achar não é verdade que e achar que eu teria que transformar, só que, sei lá, me pareceu errado por não ter alternativa e eu ter que transformar de novo. Por isso que Entendi. eu. Porque o primeiro você só colocou o não é verdade que, né? O lado de fora. E aí, como não tinha opção, não tinha nenhuma dessas 5 opções, seria o não é verdade que, teria que utilizar, achar equivalente para achar a resposta. Sim. Uhum, sim. Mas legal, vocês foram muito bem aqui na síntese. É aquilo, gente. É fazendo, tá, é assim, vai pegando nos exercícios mesmo. Tá. Essa 7, eu não vou nem pedir para vocês fazerem, não. Eu vou já demonstrá-la, porque ela é um pouquinho mais complicada. Não mais complicada, é só porque, enfim, é mais fácil de demonstrá-la aqui. O que o exercício pedia? Para a gente demonstrar a lei de De Morgan, a regra de De Morgan, para 3 componentes. Por quê? De Morgan, vocês podem ver, só tem P e Q. Ela não tem P, Q e R, ou P, ou Q, ou R. Então, ele pede para verificar se realmente o não P, Q e R é equivalente a não P, ou não Q, ou não R. E aí, como é que a gente faz isso? Nós temos a nossa negação. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar. Vocês se lembram que eu falei, o P ele pode representar qualquer coisa? Então, o nosso P, uma vez que a gente vai separar e a gente só está utilizando o quantitativo P, a gente vai separar o P e Q. Nosso P e Q vai ser como se fosse só o nosso P aqui na nossa De Morgan. E a gente vai utilizar justamente a lei de De Morgan, pensando nesse P e Q como o nosso Pzinho daqui. Então, o que vai dar de resultado? Vai dar a própria negação de P e Q. Então, fica não P e Q. Ou, visto que a gente mudou o nosso conectivo de E para ou, e fizemos a negação de R. Bom, com isso, a gente aplicou uma vez a lei de De Morgan. Tivemos esse carinha daqui como resultado. Porém, a gente
tem uma nova possibilidade de fazer De Morgan. Outra vez com uma conjunção. Então, vamos fazer novamente De Morgan apenas para esse carinha daqui. Vira quem? Vira não P, o E se transforma em OU, não Q. E junta com o que já existia, ou não R. Então, fica demonstrado que realmente não P, I, Q e R é equivalente a não P ou não Q ou não R. A gente utilizou 2 vezes a lei de De Morgan aqui e conseguiu chegar no resultado esperado. Ô, professor, Sim. assim, não sei se meu pensamento está correto ou errado, né? Mas o que eu entendo é que a lei de De Morgan, ela vai negar tudo que está dentro do parênteses, se tiver, claro, a negação ou a negação não, a o eu ou no caso, né? Isso. Então, tipo, eu entendi, assim, numa prova da vida eu teria que fazer todos esses passos, porque na minha opinião seria só eu sinalizar que o não tá negando tudo. Então eu vou negar o P, vou negar o Q, vou negar o R e vou negar os sinais, ou seja, eu vou inverter eles, né? Então o E viraria ou, entendeu? Eu não vejo assim, bem, eu sei que da forma que você está colocando aí é a forma mais simples mostrando que se usa a lei de De Morgan 2 vezes, mas Não, então, esse caso daqui é só a demonstração de que realmente a lei de De Morgan, ela é válida para mais do que apenas um conectivo. Trabalho final dele, ele gostei, isso virar um artigo. Entendeu? não, tudo bem, eu estou querendo Ela dizer o seguinte. pareceria, digamos assim, ela parece, a De Morgan, que só tem um conectivo. Aparentemente, se a gente colocar outro E, ou no caso de cima, um outro ou, ela aparentemente vai ser realmente equivalente. Mas a gente não tinha como afirmar isso. E aí, aqui, através dessas expressões matemáticas, a gente conseguiu demonstrar que, sim, elas sempre serão equivalentes, mesmo a gente colocando mais conectivo. É uma Mas demonstração. o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você me pedir para demonstrar isso numa prova, eu tenho que pensar da forma que está demonstrada aí. Na verdade, na prova eu não vou pedir para você fazer demonstração. Normalmente em prova vão cair mais questões como essas daqui de cima ou como essa próxima que a gente vai fazer agora. Tá, Tá? Principalmente a letra D que a gente vai fazer. tá. Tá? Tá Então, bom, valeu. pessoal, é o seguinte, novamente, é impressionante o tempo passa, né? Novamente o tempo já está acabando. Então, eu vou, de novo, encerrar essa sala e abrir uma nova sala para a gente fazer a 8, A, B, C e D. Tá? Vamos deixar a E e a F. Como vocês viram lá no cronograma, a gente vai ter agora um mês aí meio que de intervalo, né, para exercícios de casa, revisões e afins. E quando a gente voltar daqui a um mês para matéria, eu vou rever essa matéria com vocês, visto que ela vai ser aplicada para P2, e aí a gente resolve esses 2 exercícios aqui a mais no dia, tá bom? Então a gente vai fazer a B e a C, que são facinhas, né, como vocês já viram aqui, o não já implica o De Morgan, e a D, que a gente vai ter que utilizar algumas delas, alguma das regras, mais do que uma das regras, para conseguir chegar a um ponto em que a gente não consegue deixá-la mais simples do que foi escrito. Tá bom? A gente vai reduzir ao máximo ela. Então, eu vou fechar essa nossa sala aqui e reabrir. Falou.